Olá, pessoas! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto polêmico: o uso da mamadeira. Quem nunca usou uma mamadeira? Quem nunca pensou em comprar uma mamadeira? Qual mamadeira comprar? Trocentos tipos de bico, qual bico que é mais importante, qual bico que é mais interessante, qual bico parece mais com o peito, qual bico que vai fazer a criança não soltar o peito para ir na mamadeira, né? Existem muitas dúvidas que giram em torno do uso da mamadeira e nós aqui vamos esclarecer apenas algumas, porque são muitas. E se você tiver alguma dúvida específica, coloca aqui nos comentários que quem sabe a gente não faz um próximo vídeo sobre a sua dúvida. Se você gostou do assunto, curte aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar sabendo sempre que a gente colocar alguma coisa nova. Eu sou a Nath Nutricionista e estou aqui para trazer para vocês uma nutrição com ciência e com consciência. Vamos lá? Quando utilizar a mamadeira, né? A gente sabe que é muito difícil amamentar, a gente se esforça muito, eu como mãe sei, a gente se esforça em amamentar, mas às vezes não dá. A minha experiência com meu primeiro filho, né, foi que ele não ganhava peso só com o meu peito. Eu queria muito fazer a alimentação exclusiva, mas ele não ganhava peso e eu tive que introduzir a fórmula. E quando a gente introduz a fórmula, é muito difícil abdicar da mamadeira. É muito importante a gente pensar que a mamadeira ela não pode substituir o peito. Porque a mamadeira, independente do bico que você compre, ela tem uma sucção mais fácil que o peito. O peito faz mais esforço. Então, para o bebê, acaba sendo mais confortável consumir o leite na mamadeira do que no peito, o que não é muito positivo. Porque o leite materno, ele é sim mais rico, pois ele tem anticorpos produzidos pela mãe, o que já melhora bastante a imunidade do nosso bebê. Então, não substitua o peito pela mamadeira. Por mais que a criança tenha uma tendência a preferir a mamadeira, tente sempre continuar com o peito o máximo possível, porque o leite materno, ele oferece esses anticorpos que são muito benéficos para a saúde do bebê. E agora, qual bico escolher? Falando bem francamente, tanto faz. Aquele bico que a criança se adaptar melhor e que não seja tão mole, porque quanto mais mole o bico, mais fácil é a sucção e maior a tendência do bebê preferir uma sucção mais fácil, que exija menos esforço. Então, aquele que você se adaptar melhor, aquele que o bebê se adaptar melhor, vai ser o melhor bico para vocês. Independente da marca, independente do tipo, independente do modelo do bico, o que for melhor para vocês, mãe e bebê, vai ser o melhor para você. O único ponto importante é que ele não pode ser de fácil sucção. Mas isso a gente está falando de quando o bebê ainda não começou a introdução alimentar, enquanto ele deveria estar somente com o peito. E a gente sabe que muitas vezes a gente passa por dificuldades e tem que introduzir a mamadeira assim. A partir do momento em que começa a introdução alimentar, você já pode começar a fazer uma transição para copinhos moles. Então, mamadeiras que não têm aquele bico com formato de peito já são bem-vindos nessa fase. Então, são aqueles copinhos que têm um bico com formato de bico de copinho, só que eles são moles, são flexíveis, são de silicone. E aí você já pode começar a fazer a transição. Uma hora dar uma mamadeira com bico de mamadeira e outra hora dar uma mamadeira em bico de copinho. Eu, pessoalmente, com os meus filhos, introduzi esse copinho com outros alimentos, então com suco ou com chá, e o leite eu continuei dando na mamadeira até por volta dos 7, 8 meses. Depois que eles já estavam mais acostumados com aquele bico diferente de copinho, eu comecei a dar tudo no bico de copinho. É importante que essa transição seja feita de uma forma leve, para que a criança não sinta a dor da perda. A dor da perda é uma dor que nós levamos para o resto da vida e nós aprendemos
temos quando nós somos crianças, quando nós trocamos a mamadeira, quando nós temos que ficar longe das nossas mães ou dos nossos cuidadores. Então é importante que essa transição seja feita de uma forma muito leve. E quando a criança chega por volta de 1 ano e pouco, você já pode começar a trocar esse bico mais flexível por um bico mais rígido, de copinho com um bico mais rígido, ou algum bico que exige uma sucção, aquele movimento de sugar, que isso também vai trabalhar a musculatura da criança, o que é muito importante para desenvolver a mastigação dos alimentos e desenvolver os movimentos da fala. Essa transição para um copo de bico rígido também deve ser feita devagar. Começar a introduzir algumas vezes o copo com bico rígido e depois algumas vezes o copo com um bico mais molinho de silicone e assim fazendo a transição devagar e excluindo aos poucos o copo de bico mole. Não podemos ficar com dó da criança que toma leite de noite e deixar com a mamadeira antes de dormir, porque é um conforto para o coração. Não façam isso, papais e mamães e vovós, não façam isso. Com isso, vocês vão ensinar as crianças que isso é um tipo de conforto e quando eles forem adultos, eles vão buscar confortos alimentares, o que não é tão positivo e pode causar uma dificuldade no relacionamento com a comida na fase adulta. E se você está gostando do conteúdo até aqui, curte o vídeo, compartilha com quem precisa e ativa o sininho, se inscreve no canal, faz tudo isso porque isso ajuda bastante a gente a crescer e trazer mais conteúdos para vocês. Por último, nós temos que fazer a transição do copo com bico rígido para o copo sem bico. E essa é uma fase muito complicada, porque a criança se baba muito e a gente tem que ter muita paciência nesse período. Vai babar, vai manchar a roupa e isso faz parte do processo. E é, como eu já disse, algumas vezes com o copo com bico rígido, outras vezes com o copo sem bico. As primeiras vezes que for utilizar o copo sem bico, de uma forma mais assistida, de uma forma mais de aprendizado. E aí, com o passar do tempo, a própria criança vai preferir o copo sem bico. Dando uma recapitulada de tudo o que a gente falou até agora, com um bico que imita um bico de peito, prestando atenção na quantidade de leite que esse bico solta. Qual bico que é mais eficaz, qual bico que prejudica menos, não tem regra. A regra é aquilo que funciona para mãe e bebê, ou cuidador e bebê. Essa é a regra. Lembrando que nós sempre temos que cuidar para que a criança não abandone o peito por conta da mamadeira. Depois dos 6 meses que a introdução alimentar tiver começado, começar a intercalar com uma mamadeira com um bico com formato de bico de copinho, mas um bico flexível, parecido com a textura do bico da mamadeira anterior. Intercalar até substituir completamente a mamadeira com bico de peito para mamadeira com bico de copinho, flexível. Com 1 ano e pouquinho, fazer a mesma transição para o copinho com bico rígido, até que esse copinho com bico rígido seja completamente substituído pelo copo tradicional. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Não esquece de curtir o vídeo, eu sempre vou pedir isso 1000 vezes durante o vídeo, porque é muito importante pra gente. Se inscreve no canal e comenta aqui como é que foi a transição da mamadeira para o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Me conta como foi essa experiência para você e com quantos anos eles começaram a usar um copo sem bico. Para conhecer um pouquinho mais dos meus serviços e acompanhamentos individualizados, tem aqui alguns links na descrição que podem te ser úteis. Fico por aqui hoje. Beijo da Nutri!